Livro sexto. 30 dias depois da noite em que Ben-Hur abandonou Antioquia para se reunir no deserto com o chefe Ilderim, um grande acontecimento favorável ao nosso herói se processou. Valérios Gratus foi substituído por Pôncio Pilatos. Devemos fazer constar que essa mudança custou a Simônides 5 talentos em moeda romana, pagos a Sejano, que então estava no apogeu do seu poder como favorito imperial. O fim dessa tentativa foi o diminuir os perigos que podiam rodear Ben-Hur durante a sua permanência em Jerusalém. Mesmo os homens mais malvados ocultam às vezes com boas ações a sua perversidade. Pilatos ordenou que se fizesse uma inspeção a todas as prisões da Judéia, com o propósito, sem dúvida, de iludir a responsabilidade que corresponderia ao seu antecessor. O povo, pensando no bem que essa dita medida lhe podia trazer, elogiava Pilatos e por algum tempo esteve satisfeito. As pesquisas efetuadas proporcionavam revelações assombrosas. Centenas de pessoas foram postas em liberdade por não terem cometido qualquer delito. Outras, que já há anos se julgavam mortas, voltavam a ver a luz e encontraram-se prisões subterrâneas, das quais as próprias autoridades se tinham já esquecido. Precisamente uma dessas prisões desconhecidas foi encontrada em Jerusalém. A ordem do novo governador, que solicitava uma relação das pessoas encarceradas, foi recebida na Torre Antônia e cumprida com solicitude. 2 dias tinham passado desde que o último prisioneiro tinha sido chamado a prestar declarações. A informação estava sobre a mesa do tribuno, pronta a ser remetida a Pilatos. 5 minutos antes apresentou-se ao governador um homem que fazia ressoar um molho de chaves, cada uma delas pesada como um martelo, que atraiu a atenção do chefe. Ó tribuno, começou, fazendo uma profunda reverência. Tenho medo de te desgostar, dizendo o que devo dizer-te. Outro equívoco, hein, Gésio? Se não fosse mais que um simples erro, não teria semelhante temor. Trata-se então de um crime? Ou antes de uma transgressão a uma ordem dada? Cumprem-se agora 8 anos desde que Valérios Gratus me nomeou guarda dos presos aqui da torre, disse o homem com calma. Recordo ainda o dia em que comecei o meu serviço. Tinha havido um motim no dia anterior e o sangue tinha corrido pelas ruas. Matamos alguns judeus e também houve vítimas do nosso lado. O motim produziu-se, pelo menos assim me disseram, por motivo de uma tentativa de assassínio contra Gratus, que caiu do cavalo em consequência de lhe ter sido atirada uma telha de uma cornija. O próprio Gratus me notificou da minha nomeação e entregou-me essas chaves numeradas dos calabouços. Em cima da mesa havia um rolo de pergaminhos. Desenrolou-os e disse-me: isso mostra a disposição do último piso. Este é do segundo e o outro é do primeiro. Confio-tos. Peguei-lhes e ele acrescentou: já tens as chaves e as plantas. Inteira-te do regulamento dos cárceres. Visita as celas e observa em que condições se encontram. Se for necessária alguma reparação, ordena o que te pareça, porque enquanto eu mandar, serás tu o chefe do cárcere. Saudei e dispunha-me a partir quando me chamou novamente. Dá-me a planta do segundo piso. Entreguei-lhe e ele estendeu-a sobre a mesa. Vês esse calabouço? E pôs o dedo sobre o marcado com o número 5. Nele há 3 homens de caráter revolucionário. Senhores de um segredo de Estado, pagam agora a sua curiosidade. Tirou-se-lhes os olhos e a língua, e assim deverão permanecer toda a vida. Só poderão receber em cada dia a comida e bebida através de uma cavidade praticada na parede. Compreendeis, Gésio? Fiz sinais afirmativos.
Está bem, disse. Agora vou recomendar-te outra coisa que jamais deves esquecer. E olhou-me de modo ameaçador. A porta dessa cela, número 5, não deverá abrir-se jamais, por motivo algum, nem para deixar entrar ou sair ninguém, nem mesmo tu. Mas e se morrem? Perguntei eu. Se morrerem, a cela será uma tumba. A cela está infestada de lepra, compreendes? E dito isso, despediu-me. Gésio calou-se e da sua túnica tirou 3 pergaminhos amarelecidos pelo tempo e pelo uso. Escolhendo um, estendeu-o por cima da mesa ao tribuno, dizendo simplesmente: Este é o primeiro piso. Essa é a planta que recebi de Gratos. E essa é a cela número 5, disse Gésio. Bem vejo, replicou o tribuno. Prossegue. A cela está infestada de lepra. Não tinha eu a obrigação de acreditar que a planta era exata? Não podias crer outra coisa. Pois bem, o plano não é exato. O tribuno olhou-o surpreendido. Não é exata, replicou o guarda. Só indica 5 calabouços e não 6. 6, dize? Mostrar-te-ei a planta tal como é realmente. Sobre uma das tabuinhas do seu memorando, desenhou uma planta que apresentou ao tribuno. Fizeste muito bem, disse o tribuno, examinando o desenho. Mandarei corrigir a planta. E dito isso, levantou-se. Ouve ainda, ó tribuno. Amanhã, Gésio. Serei breve, disse com humildade o carcereiro. Não tinha o direito de acreditar em Gratos com respeito a quanto me disse acerca dos presos da cela número 5? Sim, a tua obrigação era crer. Pois bem, tão pouco é certo. Não? Interrompeu com interesse o tribuno. Ouve-me e julga. Conforme me ordenaste, visitei todas as celas. A cela número 5 nunca fora aberta. Ontem quis abri-la para ver os miseráveis que tinham podido viver tão longo tempo. A chave não entrava na fechadura. Empurramos a porta e caiu destroçada sobre os gonzos. Ao entrar, só encontrei um homem velho e cego, mudo e nu. Os cabelos caíam-lhe em desordem sobre as costas. A sua pele estava endurecida como um pergaminho. Estendeu as mãos e mostrou as unhas longas e retorcidas como as garras de uma ave. Perguntei-lhe onde estavam seus companheiros e sacudiu a cabeça negativamente. Revistamos o calabouço. Se ali dentro estado encerrados 3 homens e 2 deles tivessem morrido, pelo menos ter-se-iam encontrado os ossos. Por isso creio, ó tribuno, que só houve ali um prisioneiro durante esses 8 anos. O tribuno disse severamente: Tem cuidado, acusas Valérios Gratos de algo mais que uma mentira. Pode ter sido enganado. Não, replicou com viveza o tribuno. Não disseste há pouco que durante 8 anos foi levado comida e bebida para 3 homens? Ainda não ouviste metade do meu relato. Queres saber o que fiz daquele homem? Mandei-lhe dar um banho. Fiz que o vestissem e calçassem, e depois conduzi-o à porta da torre e devolvi-o à liberdade. Julguei ter me livrado dele, mas hoje voltou, e com sinais e com lágrimas, deu-me a entender que queria voltar à cela. Quando o levavam, beijou-me os pés e insistiu para que o acompanhasse. Acedi. O mistério dos 3 homens remordia minha consciência por não ter levado até o fim as minhas investigações. Os circunstantes guardaram silêncio. Quando chegamos à cela, pegou-me na mão e conduziu-me diante de uma cavidade semelhante àquela através da qual lhe passávamos a comida. Sem soltar minha mão, aproximou o rosto da cavidade e deu um grito semelhante ao rugir de uma fera.
Uma voz débil respondeu. Assombrado, chamei fortemente: Olá! Mas ao princípio não obtive resposta alguma. Chamou de novo e então ouvi essas palavras: Bendito sejas, meu Deus! A minha surpresa aumentou. A voz era de uma mulher. Perguntei-lhe: Quem és? Replicou-me: Uma mulher de Israel, sepultada com sua filha. Socorrei-nos depressa ou morreremos. Dei-lhes contas das minhas boas disposições e corri aqui. O tribuno levantou-se apressadamente. Tinhas razão, Gésio, disse, e agora compreendo. A planta é falsa, como falsa é também a história dos 3 homens. Tem havido melhores romanos que Valérios Gratos. Sim, disse o carcereiro, posto que soube que o prisioneiro deu com regularidade a comida e a bebida recebidas à mulher. A razão é clara, disse o tribuno, e observando os semblantes dos seus amigos e refletindo que seria bom ter testemunhas, acrescentou: Salvemos as 2 mulheres. Vinde, todos. Gésio mostrava-se satisfeito. Será necessário perfurar a parede, disse. Pude encontrar o sítio em que se abria a porta, mas foi tapada com pedra e cal. O tribuno deteve-se para dizer ao seu escrivão: Manda lá homens com os instrumentos necessários. Apressa-te e conserva a planta que parece exata. 8 anos antes, na manhã da sua prisão, a mãe e a irmã de Ben-Hur foram conduzidas à torre, onde Gratos tinha mandado que as encarcerassem. Tinha escolhido aquele lugar porque era o que estava sob a sua mais imediata vigilância, porque estava separado das outras e, para mais, infestada de lepra, com o que dava a entender que era sua vontade que as presas estivessem encerradas numa verdadeira tumba. A fim de que as vítimas sofressem o mais prolongado martírio, Gratos colocou uma cela próxima daquela um condenado cego e mudo, para que lhe passasse os alimentos através de uma cavidade. Com surpreendente habilidade fez o procurador traçar novos planos topográficos, omitindo, como vimos, a cela 6. No dia em que as descobriu Gésio, estavam as 2 mulheres acocoradas junto ao muro em que se abria a cavidade, uma sentada, a outra meio deitada, apoiando-se na rocha nua. Encontravam-se completamente falhas de vestidos, e a luz penetrando desde o alto dava-lhes o aspecto de espectros. O seu recíproco afeto ainda vivo revelava-se vendo uma nos braços da outra. A mãe era bela como mulher, a filha bela como uma jovem, mas ninguém diria isso naquele instante. Os cabelos estavam compridos, desgrenhados, completamente esbranquiçados. De toda sua pessoa despendia-se um aspecto de repulsa que teria feito parar o visitante mais animoso. Talvez sofressem com a atmosfera pesada, com as torturas da fome e da sede que não podiam satisfazer desde que o seu servidor, o forçado, cego e mudo, lhes tinha sido tirado. Tirsa, lamentando-se, apoiou-se na mãe e cingiu-lhe o pescoço com os braços, ao mesmo tempo que lhe dava um beijo. Tranquiliza-te, Tirsa, Deus é bom. Temo-nos recordado sempre dele, e não nos temos esquecido de evocá-lo cada vez que ouvíamos o som das trombetas do templo. Assim falou a mãe. As suas palavras eram simples e persuasivas. Tirsa tinha cumprido 21 anos, mas que não era mais que uma criança. Respondeu: Demonstrarei ser forte. Mãe, os teus sofrimentos devem ser tão grandes como os meus, e eu quero viver para ti e para o meu irmão. Quem sabe onde se encontrará agora? Quem sabe se conseguirá salvar-nos? A mãe estreitou contra o peito a filha e disse-lhe: A noite passada eu sonhei, Tirsa, e vi perto de mim como te vejo a ti agora. Temos que acreditar nos sonhos. Também os nossos pais o faziam, porque o Senhor falou-lhes assim por diversas vezes. Adivinhei que vinha à nossa procura e corri ao seu encontro, abrindo-lhe os braços e chamando-o pelo seu nome. Ouviu-me, olhou-me, mas não me reconheceu.
A mãe inclinou a cabeça, o rosto nublou-se como se fosse ferida por uma dor aguda. Tirsa levantou os braços ao céu e pediu com voz lastimosa: Dá-me água, ó mãe, um pouco de água. Uma gota só me bastaria. A mãe espraiou a vista em seu redor, confundida por se ver imponente para satisfazer a sede da filha. Tinha nomeado Deus tantas vezes, tinha-lhe prometido tanto em seu nome, que lhe parecia um escárnio repetir a súplica. Passou uma sombra pela frente da fenda, obscurecendo a débil claridade, e pensou na morte que cada vez mais se avizinhasse e que a esperava assim que a fé se lhe extinguisse. Tem paciência, Tirza. Já vem. Estão quase aqui. Pareceu-me ouvir um rumor proveniente da cela vizinha, sua única comunicação com o mundo exterior. Com efeito, não se equivocava. Depois de 1 ou 2 minutos, o grito do forçado ressoou através da cela. Tirza ouviu-o também, e ambas se levantaram, dando-se as mãos. Olá! Ouviram gritar, e depois, quem és? A voz era desconhecida. Que se passava? Exceto as palavras trocadas com Tirza, eram as primeiras que ouviam desde 8 anos. Uma mulher de Israel aqui sepultada com a sua filha. Socorrei-nos depressa ou morreremos. Animai-vos, voltarei imediatamente. As mulheres romperam a chorar. Tinham sido encontradas e ia ser-lhes prestado socorro. Se tinham sido encontradas, pô-las-iam em liberdade, recobrariam tudo o que tinham perdido: casas, amigos, possessões, liberdade, filho e irmão. A escassa luz selava-lhes ainda a beleza do dia, mas esquecendo, selava-lhes ainda a beleza do dia. Mas, esquecendo os sofrimentos, caíram no solo chorando, estreitamente abraçadas uma à outra. Pouco depois ouviram um rumor procedente do outro lado, como de golpes rápidos, sonoros, dados por instrumentos de ferro. Os golpes tornavam-se cada vez mais vigorosos. A intervalos caía interpitosamente um troço de muro e a liberdade ia se avizinhando. Escutavam-se as vozes dos operários. É ele, mãe, é ele. Por fim encontrou-nos. Gritou Tirza com toda a vivacidade da sua juventude. Mas a mãe respondeu docemente: Deus é bom. Uma pedra caiu dentro da cela, depois outra, depois um pedaço inteiro, e um homem cheio de pó e cal penetrou, levantando acima da sua cabeça uma tocha. Atrás entrou o tribuno, que se deteve ao ver que se refugiavam no canto. Da escuridão em que se tinham escondido, saíram essas palavras, as mais desgarradoras, as mais tristes, as mais desesperadas. Não vos acerqueis, estamos empestadas, estamos empestadas. Os homens, olhando uns para os outros, levantaram as tochas. A mãe e a filha estavam leprosas. O tribuno ouviu-as com horror, mas não se moveu. Quem sois? 2 mulheres que morrem de fome e de sede. E não vacilou em dizê-lo à mãe: Não te aproximes, não toques nem o pavimento nem as paredes. Está tudo empestado, empestado. Conta-me a tua vida, ó mulher. Diz-nos o teu nome, declara-me quando, por quê, por obra de quem foste aqui encerrada. Houve em tempos nessa cidade de Jerusalém um príncipe chamado Ben-Ur, que tinha César por amigo. Eu sou a viúva e essa a nossa filha. Como posso dizer-te a causa do meu encerramento, se a ignoro, exceto ser rica? Valérios Gratos poderá dizer-te quem era o nosso inimigo e quando começou o nosso cativeiro. Olha o estado em que estamos e tem compaixão de nós. O ar estava rarefeito por causa do mau cheiro e do fumo das tochas. O romano mandou que se lhes acercasse um dos portadores e escreveu a resposta palavra por palavra. Esta era clara e compreensiva e continha ao mesmo tempo uma história. Uma acusação?
e uma súplica. Serás socorrida, ó mulher, disse guardando a sua tabuinha. Enviar-te-ei alimento e bebida, e roupa e água limpa rogamos-te, ó generoso romano. Faça-se como o desejais, respondeu ele. Deus é bom, disse a mulher soluçando. Que a paz esteja contigo. Essa noite fá-las-ei acompanhar até a porta da torre para vos pôr em liberdade. Já conheceis a lei. Adeus. Poucos momentos depois penetraram na cela outros escravos, levando um grande recipiente com água, uma ânfora, toalhas e um prato com pão e carne. Igualmente se levaram vestidos que deixaram no solo ao alcance das prisioneiras. Depois foram conduzidas à porta e deixadas na rua. Assim se livrou delas o romano, e elas puderam ser outra vez senhoras de si próprias na cidade de seus pais.